Olá, meu nome é Jonathan Toches e eu estou lançando o livro A Revolução, uma obra que você encontra na editora Viseu. É só acessar o link que vai aparecer para você aí abaixo. Essa obra, ela trabalha com os princípios herméticos de uma forma muito mais romantizada. Para quem não conhece a linguagem esotérica, as ciências ocultas, elas visam estabelecer uma maneira de você, através do conhecimento de determinadas leis que regem o universo, conseguir interagir com ele, conseguir manifestar a sua vontade dentro da realidade que nós estamos inseridos. Vale muito a pena conhecer. Tem um personagem chamado Magnus, que ele vai trilhar o caminho, para conseguir compreender essas leis, conseguir transformar a realidade do Brasil com elas. Vale muito a pena você ler essa obra para poder conseguir agregar na sua caminhada espiritual e na sua vida mais um desses grandiosos saberes que fazem com que a nossa vida tenha grande sentido. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje, com mais uma grande história, mais uma, eu costumo dizer, história inspiradora, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E eu já de pronto vou pedir para você se inscrever no nosso canal, pedir para você deixar os seus comentários. Nós temos vários episódios. Por favor, dá uma chegadinha lá, comenta, deixa seu like e, mais do que nunca, compartilhe essa ideia. Eu tenho certeza que seus amigos, familiares vão gostar muito. 1818, o princípio da sincronicidade. Sejam bem-vindos em mais um podcast. Oi, pessoal, aqui é a Ana Lambert, eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana. E hoje a gente vai começar o último episódio da terceira temporada, então eu espero que vocês tenham acompanhado toda essa temporada e tenham gostado muito das histórias que passaram por aqui. Angélica, tudo bem? E espero que você possa se apresentar pro pessoal aqui em casa. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com todos. Eu sou Angélica Palermo, psicanalista, e estou aqui para contribuir com todos vocês um pouco da minha história, um pouco da minha vivência ao longo de todos esses anos que a gente vem eh, estudando, o autoconhecimento, se conhecendo, porque assim, quanto mais nos conhecemos, quanto mais a gente olha para dentro de nós e nos permite essa transformação, assim fica muito mais, fácil essa conexão com as pessoas. Então, os inconscientes, eles se comunicam. O inconsciente existe um inconsciente coletivo e os inconscientes eles se comunicam. Então, chega sempre até nós, pessoas com as mesmas ideias, e essa é a questão do programa, né. Então, Isso. levar essa ideia a um nível maior de pessoas, para que a gente possa cada vez mais transformar vidas. Então eu tenho sempre, assim, uma frase que eu trabalho sempre com ela, nas palestras, falando com as pessoas, que é: "Desperte o melhor que há em você". Despertar esse melhor e desenvolver esse potencial, porque todos nós temos um potencial, mas está lá guardado, às vezes as pessoas nem sabem o potencial que ela tem. Então, Exatamente. através dessa conversa, através dessa conexão e as pessoas se permitindo, cada vez mais ela vai entrando em contato com esse potencial, que até então fala: "Nossa, olha o quanto de belo e maravilhoso que há dentro de cada um, e cada um pode despertar esse potencial, não é?" Isso, olha, é muito legal o que você diz, né, sobre se autoconhecer, que é a ideia do autoconhecimento. Isso. Uma das questões que no 1818, a grande parte dos nossos convidados que vieram até nós falavam muito sobre essa importância, né, do autoconhecimento no cotidiano e para uma evolução, para um crescimento. Então, eu acho que essa é a base de toda essa luta aqui nesse planeta. Agora, Angélica, fala para nós um pouco sobre como foi sua infância, porque o que somos hoje, É objetivamente, tem verdade. uma relação direta com a nossa infância, né? Uhum. E nós vamos chegar no hoje, né, na nossa Certo. conversa, o que que você hoje
pratica do ponto de vista espiritual, quais as suas convicções em relação a isso. Mas como é que foi tua infância? Sua família já era de origem espírita? Como que foi a tua Então, infância? a minha infância, assim, minha família toda espírita, não, católica. Tá. Família católica. Então, assim, só que eu já tinha algo ali, dizem, né, um É, sobrenatural, é, de ver algumas coisas, de tá. sentir algumas coisas. Então, assim, ela é a diferente daquele Daquele texto contexto. familiar, Tá. a diferente, né. Mas, assim, no que diferente? De realmente, meus pais me levarem em lugares e falar assim: "Ah, eu quero que ela pare com isso, pare de ver, pare de sentir". E Era algo que incomodava. que incomodava eles achavam que isso prejudicava a minha vida. Mas Tá. não, não prejudicava a minha vida, porque, assim, eu achava que todo mundo era desse jeito. Eu não conseguia, ver que as outras pessoas, elas também elas não elas como assim, eu via, e eu sentia. Para mim estava tudo certo, mas meus pais, eles não entendiam dessa forma. Porque há pouco tempo, sobre essa conversa, né, que aí nós vamos lá, eu vou lá e depois eu volto aqui. Há Isso. pouco tempo a minha mãe até comentou comigo, falando assim: "Nossa, Angélica, você já nasceu assim. Eu sempre te levava nos lugares achando É. que você, sofria, mas não, eu não sofria". Eu só sentia, tinha algumas percepções e eu comentava com eles. Mas ao longo da minha adolescência, isso daí foi agravando. Então, Entendi. assim, meus irmãos, para eles, era a gente eu fiz, ó, minha mãe colocou eu na primeira comunhão, eu fiz primeira comunhão, eh, depois eu fiz crisma, né. Então, assim, eu estava indo para o caminho, eles queriam me levar para o caminho que eles conheciam, que era Sim, o católico, né. sim. Ia nas missas, mas tudo aquilo, assim, de certo modo, me incomodava. Tá. Então é como se eu pedisse algo mais, porque, Hum. assim, se eu estou vendo e sentindo, então eu tenho que entender o porquê que isso existe, né. É. Uhum. E aí foi quando eu, na adolescência, aí já por volta dos meus 19 anos, mais ou menos, olha quanto tempo, né, Uhum. que, Que assim, passou, né? porque mas assim, sempre, ligada no catolicismo. Tá. Eu tive um sonho, entrando num lugar eu já morava aqui em Guarulhos, que, né, na minha infância eu morava na zona norte, lá na Vila Guilherme, né. Tá. E aí, nessa idade, eu já estava aqui em Guarulhos. Aí eu tive um sonho, entrando num lugar, vi, assim, a fachada, tudo, e quando isso era de um domingo. Na segunda-feira, olha só, eu já estava em busca de emprego, saí para procurar emprego, estava dentro do ônibus e passei ali em frente. Quando eu olhei assim a fachada, Nosso Lar. Aí eu falei: "Nossa, igualzinho do meu sonho". Olha só que incrível, Que Uhum. legal, igualzinho hein? do meu sonho, gente. Aí eu falei: "Nossa, isso não pode ser, né, que aqui é um centro espírita, né". Aham. Então eu, quando foi no outro final de semana, eu fui lá. Era até um sábado que eu fui. Aí eu entrei, conversei com as pessoas que tinham lá, só que eu não falei, né, nada assim do meu sonho. Aí eu conversei com as pessoas que tinham lá, aí a moça falou assim: "Olha, de domingo tem grupo de jovens, você não quer vir participar?" Eu falei: "Ah, eu quero". Aí então quando foi no outra semana, eu fui no grupo de jovens. Aí eu cheguei lá, aí quem estava bem na porta, assim, um rapaz, né. É. Os Aí, desígnios, né, um né? rapaz estava lá na porta, mas até então, entrei, e olha só, eu tinha terminado um relacionamento, mas também de pouco tempo, um namoro, né, então eu pensei assim: "Ah, não vou querer saber de ninguém, eu vou querer estudar, ficar com o grupo de jovens, quero deixar minha mente tranquila". E com o passar do tempo, eu conheci que é o meu atual esposo, 27 anos casado, Nossa. que eu conheci ele lá na Mocidade André Luiz. Então daquela época até hoje, eu falo assim que muitas coisas
só foram se encaixando na minha vida. E quando eu realmente olhei para tudo isso e me permiti, eu falei: agora sim, agora eu estou indo. Eu falo, não é que é um lugar certo, não é que eu falo, O que é, encaixou, é o que né? realmente estava dentro de mim, as minhas respostas, né? Que eu tinha muitas perguntas, mas eu não tinha respostas. E Uhum. ali as respostas estavam para as minhas perguntas. E fui fazer o curso de doutrina, e cada vez mais eu fui nesse autoconhecimento. E com Tá. o passar do tempo, né, casei, tive os filhos, que nós tivemos 3 filhos. E o passar de um bom tempo, eu conheci a psicanálise, fui para o curso da psicanálise, onde eu me aprofundei muito nesse curso e continuo, porque assim, tudo que envolve a mente, a gente nunca pode parar de estudar. A gente está Exatamente. sempre se Sim. aperfeiçoando. Nunca pode parar de estudar. Então, não é porque eu fiz o curso e acabou e eu vou. Não, tem que estar sempre se atualizando, porque cada pessoa é uma caixinha de surpresa, é uma incógnita. Então, tem que estar sempre se atualizando, não é? Então Exatamente. é isso que eu continuo até hoje, nesse autoconhecimento. Então, o que que acontece quando eu fui para o curso? Eu mergulhei e me permiti olhar para dentro das minhas questões. Tá. Porque eu falei, como é que eu vou atender uma pessoa se eu não olhar para as minhas questões? Sim. Não fazer dentro de mim. Uhum. Então eu fui cada vez mais me permitindo olhar Agora, uma coisa para tudo interessante, isso. né, que você falou. Isso é um É, resumão, né? É um claro, resumão. claro. É para começar aqui É um para resumão as de pessoas tudo, é. até que estão nos assistindo, Uhum. ouvindo, né, porque o É, programa também vai para o Spotify, eh, as pessoas entenderem um pouco quem você é, né? sim. E uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu costumo falar muito em sinais também aqui no programa, né? E cada um interpreta da maneira que quiser. Ah, Esses sinais vêm de várias de formas, né? várias, E o nossa, sonho foi o seu sinal o que, de sonho. certa forma, direcionou uma série de mudanças na sua vida, Foi. né? Inclusive, essas mudanças. Hoje você tem 3 filhos, você está casada com esse garoto na época, né? Na Que hoje garota. um homem formado aí. Ah, Então, tudo isso eu acho que muito o princípio do programa, a sincronicidade, 1818, não há coincidência, as coisas se não, conectam. se É bem conectam. interessante isso. Agora, e sua família, como reagiu? Porque você vem de uma família católica, você cumpriu ali Não, é assim, o batismo, sim, fez todo o processo de primeira comunhão, catequese, crisma, crisma, né. né? Então, minha família, assim, super tranquila a respeito disso, porque, assim, eles queriam que eu se Ficasse bem. ficasse de bem de alguma forma, né, porque, assim, o que acontece quando você não tem o conhecimento e você sente ou você tem alguma coisa ou então você vê alguma coisa, você não tá bem, você é como você sente alguma coisa, assim, o tempo todo aquilo vai, assim, não vou eu vou usar essa palavra, né, te incomoda, te perturba, porque você não tem o conhecimento. Então, quando você realmente tem o conhecimento, que você vai estudar, aí tudo vai se encaixando. Então, Sim. eles foram vendo que eu fui construindo até a família, eu fui me encaixando, que eu fui tendo mais uma qualidade de vida melhor, Feliz, né? feliz, porque a gente acaba tendo essa qualidade de vida melhor, né? Tendo Claro. o conhecimento é tudo. Então, Sim. assim, quanto mais você vai à procura desse conhecimento, ele vai te dando essas respostas e você vai ficando mais esclarecido. Então, eu fui Exatamente. ficando mais tranquilinha. É. Angélica, hoje você continua dentro da linha do espiritismo? Eu continuo, por todo esse tempo, só que aí Uhum. agora eu me permiti também conhecer a Umbanda. Tá. Eu me permiti, né, eu falei assim: "Ah, quero conhecer". Cheguei lá, conheci, falei: "Nossa, mas como pode, né, sair de um e entrar no outro". Não tô deixando de ser kardecista, que Uhum. tá dentro de mim, tudo que eu aprendi, mas agora eu tô num ciclo de aprender como que é na Umbanda, Uhum. né. Então assim, e é interessante você falando da infância, que as primas do meu pai, elas sempre foram da Umbanda. Tá. Então, por causa disso, eu me identifiquei também, porque eu ia em algumas festas. Então, quando eu cheguei, eu falei: "Nossa, aqui também tem bastante estudo, tem conhecimento". Então é isso, nesse momento eu estou me permitindo conhecer
A Umbanda. A Umbanda. Agora, o kardecismo hoje, se você pudesse até falar para as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, tenho certeza que tem muita gente que segue a doutrina Sim. kardecista. O que mais você acha que o kardecismo, a doutrina espírita, ela mudou a sua vida? Como que você encara isso? Eh, na questão, assim, da parte mediúnica, né, onde que Sim, eu tive o equilíbrio, claro. que a parte mediúnica eu não tinha o conhecimento e não sabia lidar com Lidar, isso. claro. Então a parte mediúnica ela eu fui através do estudo, eu fui tendo esse equilíbrio. Então o que acontece? Ele trabalha tanto a parte mental e espiritual, é tudo junto, porque como dizem, né, mente sã, corpo sã. Então, tudo que na sua mente você consegue controlar suas emoções, controlar, não é controlar de controle, mas Sim, assim, sim, é um equilíbrio, né, eu sempre sim. falo, qualidade é você equilibrar aquilo que você sente. Os desafios da vida. Como é que a gente passa o que a gente os kardecistas a gente não fala problema, né, a gente não usa essa palavra, Aham. a gente fala desafios. Nós usamos tudo ao decorrer da vida, a gente passa por desafios. Desafios. Então, cada vez mais você vai olhar o desafio, você não vai camuflar ele, você vai olhar de frente. Então, ele te dá esse suporte para você olhar para cada desafio da sua vida e ver, gente, tudo passa, né? Como Chico Xavier fala, É, tudo passa. E realmente, tudo passa, né? É uma doença, por desafios de ordem emocional, ordem mental. Então, assim, são pessoas que estão ali sempre, dispostas a ajudar, toda a parte fraternal também, que é né. muito importante, Eu né? trabalhei muito tempo na parte de ajudando famílias com crianças, acolhendo muitas famílias, acolhendo muitas crianças, Sim. dando todo o suporte para essas crianças, ficando Uhum. com elas. Então, assim, meus filhos, eles cresceram junto com tudo isso. Tá. É, isso humaniza e é sabido, né, que o kardecismo em si é uma doutrina que trabalha muito a fraternidade, a assistência social, Assistente social. né, e que a gente hoje não preciso nem dizer o quanto É é necessário, né? necessário, ainda É, mais no Brasil, né, que tem eu distâncias sociais absurdas, né. sim, lá essa assistente social é no Centro Espírita Joana de Ângeles, lá Tá, da Vila Rosária, né. Aham. Ali é Vila Galvão, Vila Rosária, sei. né. Aham. Lá eu fiquei quase 20 anos, né. Então, assim, atendendo todo mês, atendendo famílias, as crianças, Uhum. eh a gente, dá todo assistência da enquanto as mães ficam na parte de cima tendo todo um conteúdo de aprendizado, as crianças ficavam num outro lugar, numa sala, tudo dividida por idade, Tá. também tendo esse, conteúdo, e o conteúdo é o mesmo, sabe. Então, assim, elas vão aprender na linguagem infantil e as mães na linguagem delas, e Uhum. para depois as crianças terem as mesmas conversas. Tá. E isso foi, assim, muito tempo fazendo isso, e é um amor, assim, nossa, É. muito profundo nesse trabalho, né, Uhum. porque cada criança, assim, eu falo que é um pontinho de luz, né, você leva aquele pontinho de luz e fica, porque eu vejo as crianças que a gente logo lá no começou e hoje como eles são. Sim. Uns moços grandes, É. enormes, "Ô tia", me encontrando na rua, "Ô É. tia", né, e me chamando de tia, aqueles, né, que já É. tem até filho. É, e o resultado que eu acho que é muito E eles não prazeroso, né. esquecem, né, da Não, gente, e o né. quanto esse trabalho ele acaba, definindo a vida de muita gente, não definindo no sentido, mais uma vez, não do Hum. controle, É não do marcando, mas é né? marcando, e E mostrando marca. outros Marca porque, horizontes, assim, a né. gente mora no mesmo lugar, né, então, assim, até meus filhos brinca comigo: "Mãe, você não pode ir na feira, mãe, você não pode ir É. no mercado", porque eu encontro essas pessoas, né, Sim, e dou atenção e é converso, então, inevitável, né. assim, eu gosto muito de tudo isso, né, de Uhum. comunicar. É, Então, assim, eu paro para ouvir, por isso que eu fui para psicanálise, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, então, assim,
tem que ter você tem que ter um ouvido apurado ali e entrar mesmo dentro da história da pessoa. E eu falo assim que o que me ajudou muito na psicanálise, sabe o que foi? Hum, A doutrina espírita. é, O Hum, kardecismo, assim, ele me ajudou demais na psicanálise, demais. O porquê? Porque aí eu escuto a pessoa, mas aí eu não absorvo dentro de mim. Né, porque no entendi. trabalho mediúnico é assim, você atende todos eles, mas você não absorve aqui dentro, Tá. né. Então, isso tornou muito mais fácil, porque assim, já outras pessoas até me perguntaram quando eu estava no curso, porque eu tenho essa facilidade. Mas até então eu não entrei nesse detalhe, porque eu falo: "Aqui não envolve religião", né, então a gente tem Sim. que uhum. saber separar as Sim, coisas, sim. porque o curso da psicanálise não envolve religião, então aqui a gente não fala de religião, mas para mim me ajudou demais, porque aí eu ouço, mas eu não absorvo, Tá. não pego o problema para mim. Eu Sim. achei legal essa fala, porque a gente tem uma tendência até dessas ciências mais, até teoria, psicanálise, eles têm um distanciamento absurdo da questão da religião, né. Muitas vezes até negativas, de negar Sim, esse envolvimento com a religião. exatamente. E eu acho muito legal você falar o fato de como isso te ajudou Pra mim me ajudou. pra lidar com isso, eu acho legal. É, porque, a psicanálise é assim, é como se fala assim: quem é da psicanálise é ateu". É. Só que lá onde eu fiz o curso, eles falam assim: "Gente, se vocês forem lá no psicanalista raiz mesmo, aquele lá da época, né, então ele se torna um ateu", mas eles já sempre falaram: "Mas vamos sempre ter amor no coração e ter fé, né". Uhum. Porque é a fé que faz com que a gente realmente a fé nos move, né. Então eu sempre tenho, assim, aquilo que nos move, aquilo que nos alavanca, né. Então, o que alavanca para mim é a fé, e o que me move Uhum. é tudo isso que eu Vive, né? vivenciei e ainda continuo vivendo, né. E esse que me alavanca é a fé. E eu tenho algo assim a dizer, que eu acho que até importante aqui estar falando para as pessoas, se você me permitir, Claro. que o que aconteceu comigo ali, sequela do Covid, porque é tão atual, né, Sim. tão atual tudo isso, Sim. e assim, de repente a gente está lá naquele auge lá todo mundo passando Aquela loucura, né? no ano, agora 21, né, Isso, é. no auge de março de 2021. Que todo mundo estava vivendo aquilo tudo, né, então assim, lá em casa todos pegaram tudo junto, né. É. Então eu fui a última a pegar e tive que ser forte, e aí eu falei: "Chegou a hora de colocar tudo aquilo que eu aprendi, né, agora chegou o desafio está aqui, É. o Colocar em desafio prática. o desafio está dentro da minha casa", porque eu falo assim: "É importante agora, foi já que eu estou falando tudo isso, contar esse desafio", e foi um desafio muito grande, né, meus filhos doentes, o meu esposo foi para o hospital, ficou internado, mas não precisou ficar entubado. Nossa. E eu vou fazer um resumão, porque né, se eu contar mesmo assim, acho que dá um livro, né. É. Aí, quando eles estavam melhorando, eu fui tomar café e senti um queimar, assim, eu senti uma ardência vindo assim, É. ó, e foi parar lá no meio da minha coluna. Mas queimava, queimava. Eu já fui pro quarto me arrastando. Aí eu falei: "Nossa, isso aqui eu cheguei assim e falei: "Cláudio", que é meu esposo, falei: "Cláudio, isso aqui, será que é covid?" Aí ele falou: "Não, não deve ser, porque ninguém estava igual eu, né". É Aham. diferente, né? Sintoma Eu fui completamente. É. totalmente diferente, né. "Não, não é, porque como pode, né? Nós estamos tudo aqui passando mal do", De um porque o jeito, de dele uma foi forma. pulmão, né, tudo Tá. é respiração, Tá. e o meu queimava é a coluna. Aí Hum. daquele dia, aí começou dor de cabeça, eu fui fazer os testes, né, deu que era covid. E assim, ia para o hospital, voltava e tomava morfina, voltava, não é, a gravidade do negócio, né, tirar líquido da coluna, tal, até que me internaram. Aí me internaram, até que acha tudo que eu tinha, trombose cerebral, né. Nossa. É. E eu falo assim: "Gente, como pode uma pessoa", o médico já falaram, né: "Olha, o caso dela é grave e ela vai voltar com muita sequela".
E quando eu entrei dentro do hospital, que eu falei: "Ela vai ser internada", eu falei: "Olha", quando eu deitei ali, falei: "Deus, aconteça o que acontecer, não me importa. Só não tire a minha consciência, porque dela eu cuido. Dela eu sei cuidar da minha Hum, consciência. Eu tô pronta". Pô, eu já tinha aprendido muita coisa, né. sim. Eu já tinha tudo quantos anos de doutrina espírita, quanto tempo de psicanálise. Falei: "Agora chegou a hora de eu cuidar de mim aqui no hospital, né". É, Chegou a minha vez, eu falei: "Gente, eu fui a minha própria paciente", sabe. Como pode ser a sua própria paciente? Eu fui. Eu falei assim: "Se realmente, eh, Kardec, Bezerra de Menezes", fui pensando, né, Chico Chico Xavier, Xavier. tudo que eu vivenciei ali, todo esse tempo, Freud, tudo, eu não sou melhor que ninguém, mas se é pra salvar a minha vida eu mesma, eu vou dar conta disso aqui. E aí o médico falou: "A dor que ela tá sentindo é a nível máximo de dor". Então eu cheguei num momento, ó, tô até arrepiada. Eu cheguei num momento que, assim, não é que eu não sentia, Sim, mas eu já estava num patamar que era só eu e minha mente, sabe. você estava anestesiado já, né. Eu já eu já não sentia mais nada do meu corpo, porque eu já estava toda torta, né, fui pra UTI, fiquei 10 dias na UTI. Eu tortei inteirinha, é porque eu fiquei endurecida da cabeça até os pés. Nossa, Nossa. que loucura, né. É, toda torta. Eu fui um dos acho que os primeiros casos, não tinha caso igual o meu, eles não sabiam nem como que eles O que cuidavam de fazer? mim no hospital, não sabiam. Porque, assim, toda hora entrava um monte de neuro pra ver o meu caso, e eles perguntavam: "Fala pra mim como que é a sua dor", que eles não tinham Hum. ideia de como que era essa dor. Uhum. Porque eu não falava, mas eles sabiam que falava: "Trombose, assim, na perna dói, imagine na cabeça, né". É, É. E eles sabiam do grau, porque eu ia muito lá no hospital, ficava o dia inteiro tomando medicação e não passava. Eu falei: "Não tem como passar a medicação, se a veia está entupida, né, então tem que desentupir a veia para depois". E eu explicava, eu com maior dificuldade, eu peguei o jaleco de um médico e torci e falei: "Olha, é assim, ó", tipo uma punção, sabe, sei, torcer. Aí sei. eles falaram, depois que eu fiquei sabendo, né, trombose vertical, que ela enrolou, a veia ela enrolou, ela não entupiu, Hum. por isso que eu paralisei. Que coisa, É, hein. a dor fez Impressionante. isso, ele deu uma rolada, Nossa, as dor que eu tinha era absurda. é, E ela é. vinha dessa região, da cabeça Não, até o primeiro dia eu senti um negócio queimar no meu nariz, hã, aí ela bombou na cabeça e a minha coluna queimava. nossa. Hum. E isso tem alguma questão, genético, não se sabe? Não. Tudo me perguntavam, eles me É, perguntavam demais, essas perguntas é. vieram. Se é congênito, É, né. mas assim, não. É porque o que eu fiquei sabendo é sequela do Covid, depois nós fomos pesquisar, o Cláudio foi pesquisar muito, eu fui pesquisar e depois viram que muitos casos aconteceu Ah, é. isso. É. Ah, Mas tá. o até todos nós que estamos aqui ouvindo e assistindo o podcast, passou pela pandemia. É, Desculpa, passou pela pandemia. E nós até hoje eu acho que não temos, assim, a total consciência e conhecimento desse vírus, não né, o sabemos. que ele atingiu, as sequelas que ficaram, a potência que ele tinha, É, né, e tem, Uhum. né, que tá a vacina aí. porque assim, o que acontece? O Covid, ele tá aí, ele existe. Sim, Porque não Sim. tem como ir embora, né. não, Não. Eu ficava ouvindo as pessoas falar assim: "Ai, quando isso vai embora?" Eu falei: "Gente, isso nunca mais vai embora. a gente É não nós pode que vamos parar de tomar tomar, a vacina, gente né. tem que tomar a vacina, né, pra Uhum. ficar bem". E aí, assim, hoje é que a gente vai vendo as sequelas, né, que as É, pessoas, elas ficaram ruim e quanto que as sequelas, para umas ah, vão só aumentando. sim, Sim. Então, aí com tudo isso que eu estava lá já na UTI, já estava por uns dias lá, toda torta, mas torta mesmo. E a medicação que entrava é muita dor, tem que tomar junto com o médico para ele ver as reações que eu estava tendo. Uhum. Só que assim, serena, numa como
como falar isso, né, numa É paz, fácil. nossa, numa paz, assim, eu sinceramente, eu aprendi que a medicação para fazer efeito, você tem que estar calma, senão a medicação não faz efeito no corpo. Você acaba combatendo a própria É, porque você medicação, fica né. com a seu mental, seu emocional abalado, a medicação ela não reage da mesma forma. Aham. Então, como eu já sabia disso, eu tive que chegou meu momento de eu com eu não pensava em ninguém, ninguém, assim, minha mente zerada, então o tempo todo ali plena, tentando ficar calma para poder fazer efeito em mim. Só que chegou um momento que aí comecei a ficar mais torta ainda, e aqui ficou mais dura ainda, eu falei aí veio algo dentro de mim muito forte e falou assim: "É agora". Eu não sei te falar, eu não consigo, assim, falar para você: "Ah, como você ouviu isso?", eu não sei. Alguém falou para mim: "É agora". E se não fosse ali, eu acho que eu tinha ido. Aí eu segurei nos ferros da cama e com muita dificuldade, porque o corpo quando você tá duro, assim, parece um chumbo, né, que você tá Uhum. carregando, porque o espírito ele é leve, mas o O corpo fica corpo mas eu sei que o meu espírito teve que fazer muita força para carregar esse corpo. E levantou com maior e aí as enfermeiras começou tudo a olhar, que já fazia tempo que eu estava com maior força. Quando eu consegui mais ou menos sentar, porque sentar também não estava, eu olhei para cima e dei um grito, mas foi o grito que eu fazia tempo que eu não falava. Uhum. "Dé!" E não parava de chamar Deus. E fui chamando, 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 chamando. Aí parei deitei, aí daqui a pouco a médica veio uns outros médicos, tira ela daqui, tira ela daqui, tira ela daqui, porque aqui, assim, quem já passou por UTI sabe, né, quem tá ouvindo sabe, quem passou em UTI, que lá dentro cada pessoa é um maquinário é. enorme, é um barulho estrondoso e não é esse silêncio, é tudo É. muito alto os barulhos que tem lá de cada máquina. E com toda a minha dor e tudo aquele barulho, eu estava enlouquecendo. Dizem o médico, eu estava naquele momento eu surtei, né. Mas para mim foi um surto bom, Uhum. que eles me tiraram de lá. E aí eu fui pra semi-UTI, só que aí na semi-UTI, realmente, eu já estava mais calma, não porque eu não sabia o que era dia e noite, não sabia nem que dia que É, era, você perde naquela altura noção, não, né, porque de lá é Aham. tudo espaço-tempo. fechado, não dá para É. É. saber, né. E aí eu estava lá, e de repente eu escuto a máquina aqui do lado pitar. Pi, 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 pi. Aí encheu lá o quarto, só que quando eu realmente eu olho, falei: "Nossa, onde que eu tô?", né. Eu já estava mais para cima e meu corpo para baixo. Eu estava bem no alto mesmo. Eu conseguia ver meu corpo, uma paz, uma tranquilidade, assim, uma calmaria tão enorme, sabe aquela paz? Sei. Não sentia mais dor. "Ai, se morrer isso eu tô bem". Tô Se é assim, né. Porque se isso é ainda pensei, juro, eu falei: "Nossa, se isso é morrer, eu tô bem". Eu estava bem, sabe que você tá bem consigo mesmo? Eu estava bem. Estava assim, tranquila, sabe, que eu fiquei todo esse tempo tranquila, né. Só que naquela hora, gente, eu não sei, mas naquela apareceu uma senhora, eu falei: "Mas como pode se eu tô no alto", apareceu uma senhora negra, e ela falou assim pra mim: "Pensa nos seus filhos". E eu comecei a pensar neles muito devagar. E ela falou: "Não, mais rápido, mais rápido. Pensa nos seus filhos". E ela falava assim: "Pensa nos seus filhos, forte, forte, mais forte". Aí eu fui porque eu não tinha mais emoção, eu Uhum. não tinha, sabe, uma coisa neutra dentro de mim, assim, eu não tinha emoção. E eu fui tendo aquela emoção e lembrar deles, porque até então eu já nem lembrava mais deles. A dor ela te faz um negócio assim que você eu não sei te explicar, mas você paralisa, sabe. É. Eu acho que eu fiquei muito tempo, todos esses dias, só pensando na minha recuperação, né. Sim. E aí eu fui pensando, nisso o meu corpo ele voltou. Eu senti aí eu escutei a enfermeira falando: "Ela voltou, ela voltou". Elas falam muito baixo, elas falam muito entre sutil para não acho que Uhum. não É. afetar, né, os pacientes. Ela voltou. Aí colocaram eu numa janela enorme lá.
trocaram de lugar. Quando foi no outro dia estava nublado. E eu vi um foquinho de luz, estava nublado assim, eu até me engasgo para falar porque eu me emociono, né. Estava nublado e de repente apareceu assim, sabe um feixezinho de sol? Mas muito pequeno. E aí ele começou a bater aqui, e eu ainda estava um pouco ainda dura, aí eu acertei assim, coloquei aqui no meu coração. E eu senti que começou a esquentar. Aí eu comecei: "Prece, prece, 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 prece". Aí aquilo foi, aí quando passou, acho que eu nem sei quanto tempo, né, aí veio o médico, acho que já era de tarde, que eu já veio o médico, eu só tomava líquido, porque até Hum. então quando eu estava na UTI não tomava nada, era só soro, mas ali eu comecei a tomar um líquido. Eu falei: "Não é no igual no nosso lar não, porque eu não estava É, morta, mas era um líquido". é, Eu lembrei, eu falei: "Gente, eu tô morta ou tô viva, porque eu tô é. tomando um líquido aqui". Era uma sopinha rala, eu falei: "Gente, eu tô precisando comer, né". Aí era uma sopinha bem água mesmo, assim, né, porque eu estava ainda torta, né, com a boca. Aí quando foi de tarde, veio uns desenho, era do meus filhos, o médico mandou: "Olha o que seus filhos mandou pra você". Aí ele falou: "Você já vai para o quarto". Dali foi só minha recuperação. Olha que legal, Nossa, hein? muito legal. Só a minha recuperação. Então, assim, eu falo: "Gente, tudo isso tem tudo a ver com a minha história de vida". Porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente surta, a gente desequilibra no emocional, a gente não dá conta. Mas quando a gente tem um pouco de conhecimento e usa a nosso favor, quantas melhorias na nossa vida a gente pode Sim. fazer, não é? Sim. E o, e o Pode quanto a gente divide isso com as pessoas que estão do nosso É, lado, e né? eu falei, eu estava no hospital ainda, Deus me permita eu sair daqui e levar toda essa informação que eu passei aqui para um maior número de pessoas. E tá passando. E eu tá sim. acontecendo, É, e tá acontecendo. Eu achei muito interessante no Hum. seu relato, porque o que você descreveu naquele momento que você se sentiu, que você saiu do seu corpo, você vê, é exatamente o que eles retratam pelas EQMs, né? São experiências de Isso, quase morte. isso. E aqui no Brasil tem o neurocirurgião Edson Amâncio, e ele traz um trabalho incrível sobre isso, sobre os estudos das EQMs. Olha. Ele tem um livro que o nome é Experiências de Quase Morte, que é EQMs, né? Ciência, Mente e Cérebro, que é um livro maravilhoso que fala só sobre casos disso e como provar cientificamente que um caso desse aconteceu, né. E uma das coisas que eles sempre falam é que depois que você passa por um processo de EQM, você sente que você tem uma missão depois disso. Ai, tá Você sente vendo? que você teve uma Sim, missão? sim, eu sinto sim, e eu sei que dali a minha vida mudou muito. Tá. Eu até quem convive comigo fala isso, percebe. percebe que eu não sou mais a mesma. Agora, Angélica, no nosso programa as pessoas falam muito em milagres, né? Que inclusive isso é parte da missão do programa, que pessoas contem os seus milagres, até Ah, então eu tô contando. é, para que as pessoas que estão assim nos ouvindo, assistindo, elas não percam a esperança, Exatamente. porque É isso é, que eu é essa a ideia, né? Eu acho que o exatamente. 1818 ele tem esse DNA de que as pessoas elas escutem outras experiências e essas experiências elas não só inspirem, né, mudanças, mas elas possam fortalecer quem aqui está nos assistindo, ouvindo, Exatamente. e não perder a esperança, né. Exato. E a Ana Clara falou uma coisa interessante, que essa ideia do pós-morte, traz um conceito de missão. E as pessoas elas carregam isso, e elas vão Uhum. falar isso em podcasts, como a gente já teve aqui, como Olha. teve o seu caso Sim. agora, elas vão escrever livros, elas vão falar, enfim, elas vão falar para o mundo, E a gente né. nem combinou isso, né, Não, saiu não. natural, porque eu acho É, que é legal isso, né, não foi nada combinado, viu é, gente, é, nada é, combinado, né, estamos Sem conversando roteiros. aqui e é, para vocês verem que tudo é conexão mesmo, né. exatamente. E é legal isso, porque o programa é isso, né, Ana Clara, é bate-papo, Uhum. É, ele tem que e fluir tá dentro dessa fluindo. naturalidade, né. Então Porque existe algumas razões para isso, que às vezes até foge da nossa compreensão, né. e assim, o que eu tenho, assim, também para falar para
para as pessoas que tudo que vocês sentem, gente, é real. Muitas das vezes vocês escutam as pessoas falando assim: "Ah, isso é frescura, para com isso, levanta daí, vai fazer alguma coisa". Não, é verdade. O que você sente é verdadeiro, é real. Tá doendo? Não fiquem de boca fechada. Tá doendo? Fala. Tá sentindo alguma coisa? Procura ajuda. Procurem ajuda. Por quê? Porque é muito mais fácil ir prevenir do que chegar a ficar doente. Uhum. Então, por que que eu estou falando isso? Porque dentro do nosso organismo é um universo. Ele é todas as células, todos os órgãos, ele é um universo completo. E as células, elas têm memórias. As células, tudo que você sente, ela vai ficando gravada dentro das células. Então, a célula de um órgão, ela vai sentir, ela vai afetar esse órgão, que muitas das vezes você está sentindo uma dor de estômago, uma dor de cabeça, mas para que isso não vire uma doença mais grave, procurem ajuda. Porque o que que acontece com a mágoa, com a tristeza profunda, né? O não perdoar ou não falar "eu te amo" para quem você quer falar, fala aqui e agora. Porque depois isso vira uma doença e vira até um câncer. É, e aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Então, sentiu qualquer coisa? Procura ajuda. Porque hoje existem muitos, né? Antigamente as pessoas falavam assim: "Nossa, psicólogo, É, terapia, é coisa pra gente louca". Não, gente, não é pra gente louca. devia, É para qualquer qualquer pessoa. pessoa. Qualquer Se pessoa. Até for o. assim, somos todos loucos, Não né? é? É, Eu falo que os melhores são os loucos. é. E até a questão Ah, da saúde pública tem que pensar isso de uma forma sim. mais atenta, com mais carinho, porque a população, de modo geral, ela não tem acesso. Existe sim o público para esse tipo de atendimento, mas ainda é muito pouco para as necessidades que a população Uhum. demanda. É. E você estava falando uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que vai muito ao encontro do que você acabou de dizer. Lá no início do programa, você disse assim: quando você chegou lá com 19 anos, você teve um sonho, Foi. e aí você chegou naquele grupo de pessoas, e você ficou com medo de falar, né? É muito natural isso nas pessoas que sentem, ou que de repente vê alguma coisa, ou teve um sonho, elas acham que as pessoas vão julgá-la, ou elas vão tirar sarro de você, É. e a gente fica guardando aquilo, e aquilo às vezes é para falar, você não pode ficar guardando, você tem que dividir, você tem que buscar ajuda, né? Exato. E, e o que o outro vai pensar, eu acho que a gente tem que desconectar um pouco, descolar um pouco dessa É. questão, né? E O é que muito normal, né? hã. É É o que muito eu normal. percebo muito, assim, que os jovens de hoje, eles não se preocupam muito com isso, né, a geração de hoje, elas não se preocupam muito com isso, o que que os outros vão pensar. É uma educação que nós tivemos, né, com a Ah, idade que nós temos, é, assim, né, é, que nós tivemos uma educação que essa educação foi passada e os nossos pais se preocupavam com o que os outros é, iam pensar, pelo julgamento. Então, assim, a gente vivia muito, em condições do que os outros vão falar: "Ai, não é. faz o que que imagine o que que os outros vão pensar". Vizinho, né? É, imagine, olha, né, então, assim, era muita reputação. Não é? E hoje, eu vejo muito que a geração de hoje, eles não. Eles, não é que eles enfrentam os pais, mas eles argumentam, eles têm argumento para tudo. Porque eles não se preocupam com o que os outros vão pensar. Então, em um ponto, isso é válido, Mas tem que muito ter um bom. equilíbrio, Só né? que assim, lógico, tudo tem que ter um equilíbrio. Então a gente interessante, né, porque eu tenho filho de 10 em 10 anos, né, então assim, eu tenho 3 gerações diferentes lá em casa, né, e até me perguntavam: "Ai, como que você conversa com os 3, né?" E eu falava assim: "Quando os 3 estão juntos, eu converso de acordo com a idade de cada um". Então eu falo assim, que a moral é a mesma, né, a moral é a mesma, só que cada um tem as suas personalidades, então a gente vai lidando melhor com tudo isso. Então eu fui percebendo com esses 3 as diferenças, porque de 10 em 10 anos as gerações elas mudam muito.
Então eu vejo meu filho hoje, que tem 9 anos, o caçula, e nossa, ele tem argumento para tudo. Eu tô falando com ele, ele tá respondendo em cima, eu falo com ele responde em cima. Então é desde novinho. Então, assim, minha mãe até falava assim: "Nossa, mas você dá muita resposta para ele", coisa que na educação ela não fazia comigo, É, né. é. E eu falo assim: "É, eu abaixo, eu ajoelho e fico eu olho nos olhos dele e falo com ele", que ela sempre: "Ai, por que que você fica abaixando?" Eu falei: "Porque ele é pequeno, eu tenho que falar olhando para ele, assim". E ele entendia o que eu falava. Então, e mas o porquê que os outros eu fiz? Porque era outra geração. Então, eu tenho que respeitar as gerações de acordo com que as coisas vão acontecendo no agora, não as coisas que ficaram lá para É, trás. Então a gente tem que acompanhar as coisas que estão acontecendo no agora. Não adianta eu ficar falando assim: "Ah, lá no meu tempo". Não, meu tempo é é agora. agora. Tô vivo, né? É agora. Uhum. O que aconteceu lá já mudou tudo. A gente, às vezes, eu e a Ana Clara, a gente conversa sobre essas questões, né? Isso. E eu, por exemplo, eu tenho muito essa coisa do guardar, né? Por exemplo, tô com dor, eu não falo pra ninguém, Ah, isso é do porque homem, viu? também foi. Isso é do homem. E eu venho de uma geração assim que a gente não podia muito falar as Isso. nossas dores. E não é só dor física, era Dor dores emocionais emocionais. também. E era uma grande dificuldade falar isso, porque tinha uma visão naquela época, né, de ser fraco, né? Então a gente era muito educado para. E homem não chora. Você tem que resistir, Hum. você tem que enfrentar, mas a que custo, né? Então a É. gente conversa muito sobre essa questão geracional, né? Uhum. E como isso mudou bastante também. E a gente tem que achar um caminho do meio aí para também não extrapolar nem de um lado nem do Exato. outro, né? Mas isso é viver, né? Nós somos homens e mulheres do século XXI em 2023. É E verdade. vivemos experiências as mais variadas possíveis, dentre elas o Covid, como a gente Nossa, falou mas nunca aqui, ia e imaginar, que né, que ia passar mudou. por uma dessa, né. É, Exatamente. nenhum de nós tinha vivido uma pandemia Nossa. na nossa história, né, de vida, né, nessa É. proporção. Então, realmente, isso impactou a todos nós, né. E aí, assim, tem coisas que eu, que nem meu filho, né, o menor, deixou de viver não, viver não, deixou de acontecer, Uma não fase não importante. aconteceu uma fase importante que Sim, nem, do pré para o primeiro ano que não teve a formatura. é, Então, assim, coisas que marcou dentro de mim. Ele não sabe o que é, mas eu sei, porque eu tive do primeiro, do segundo, né. é, Então, assim, festinha na escola, é. aquelas coisas. Ele Amigos, né, foi ali. alfabetizado dentro de casa. É, Então, assim, aqueles amiguinhos que não estava junto com ele, e a Uhum. defasagem dos que quando voltaram, ele não teve muita, porque a gente forçou ele, mas assim, eu percebo a defasagem de aprendizado dos outros que Uhum. ficaram. Então você percebe muita coisa agora. Agora sim. a gente está É, percebendo, é, né, não ago o emocional, sim. Sim. né. Eu estava trabalhando num lugar e escutava muitas pessoas falando assim: "Ai, me socorre, meu filho se cortou, meu filho queria se suicidar". Criança! Uhum. Jovem, por quê? Porque eles para eles é assustador ficar preso dentro de casa. É, É, na minha percepção, as pessoas mais jovens, assim, desde criança até início da vida adulta, foram as que mais perderam experiências durante a pandemia. Foi, Foi um período que todo o pessoal, desde os pequenininhos, que tem importância do convívio com os colegas, do exato. colégio, aprender a ter a vida social, até o início da fase adulta, que é o pessoal que perdeu, por exemplo, eu perdi os 2 primeiros anos da faculdade. E você voltar para a faculdade no terceiro ano é extremamente bizarro. Você não teve a experiência da Exato. universidade, você não tem nem identidade com a faculdade, que é algo importante para criar. Então, acho que foram as gerações que perderam muito. Até assim, julgo dizer que um pouco até mais do que as gerações mais velhas. Exato. é. Eu costumo dizer, né, que o primeiro ano de faculdade é muito bom, né, você vive experiências, de ruptura lá daquele ensino médio, de você passa a ter uma liberdade diferente, você conhece muita gente nova, e eles perderem isso foi ruim. Da mesma forma a transição lá como você disse, do seu filho, a transição da criança que sai de um quinto ano para um sexto Do nono ano, para o Não, e ensino do assim, nono para médio, o ensino do não médio. que nem na terceiro. minha família
não aconteceu isso, né? Não teve desencarne de ninguém. Sim. Mas e essas famílias que perderam Nossa. pai, mãe, Ainda é pior. avós? Então, assim, para eles vai ser algo muito traumático. É. Sim. Porque, assim, desencarnar porque chegou a hora é uma coisa, mas por causa de um Covid que ficou lá no hospital e ninguém pôde ir lá, Uhum. ninguém Ninguém. fez um velório, a pessoa entrou E não. e você não É. pôde ir lá. Você não pôde. Não Então, tinha o processo da assim, despedida, não né? teve a Nem despedida. o rito da despedida de Não um teve. velório, de uma. Então, são jovens, Sim. crianças que passaram por isso. Então, assim, eu não falo muito do adulto, mas o jovem, ele vai ficar com isso marcado na Vai, vida. É. A vai. gente ainda tá vivendo os desdobramentos disso. Não dá pra falar Sim. que a pandemia acabou, sabe? Não, Não dá. A gente Isso vive os demora, né? vai, desdobramentos. demora. Isso demora e vai ficar. E não tem como, né? A Ana vai passar isso para Vai, as próximas pessoas, porque são experiências vividas e não tem como. Fica no DNA da civilização, da nossa sociedade. Não exato. tem como a gente apartar isso. Então, realmente foi. A gente ainda precisa entender melhor o que foi tudo isso. Eu acho que ainda o tempo vai nos E é mostrar. interessante, assim, que quem tem um pouco mais de conhecimento, quem tem esse conhecimento, que trazendo, eh, eu vou trazer para o meu conhecimento, que é o Uhum. que ele, você, Marcelo, perguntou, né, Sim, sobre o que o kardecismo trouxe para isso. você. E falando de pandemia, que a gente teve que conviver dentro de casa, sobre o conhecimento kardecista, toda essa parte, que a gente teve que ali lidar com nós mesmos dentro de casa, ajudou muito, ajudou muito. Porque eu trago, né, a palavra desafio e, assim, nos desafios, estando no dia a dia ali dentro de casa, o acordar, dormir junto, ficar junto, você vai acaba conhecendo melhor as pessoas. Então, quando você tem esse conhecimento, ele te fortalece. Sim. Exatamente. Porque você sabe respeitar o limite de cada um. Porque, assim, quando aquele que está um pouquinho mais elevado do emocional, está irritado, está nervoso, porque é normal, porque não tem como, né? Não ficar. Ah, eu vou ficar zen aqui dentro de casa, eu vou pôr uma música. Gente, não é assim. Não, Não. Eu vou ficar Não. irritada, eu vou não chorar. tem como. Tem um monte de gente morrendo, Uhum. né? E A gente não via nós. E perspectiva, né? outra, né? O pai da casa ficou hospitalizado, a mãe da casa ficou. Como que ficou o emocional dos filhos, Sim, né? Então, assim, se a gente não tem essa estrutura de conhecimento e trazendo para o meu, que é o kardecista, eu falo, a gente não ia dar conta, não. Uhum. E Porque seus filhos são kardecistas? Todos Então, seguem o a que doutrina? acontece é assim, como eu te falei, né, que são de 10 em 10 É. anos, então, o meu mais velho, né, que agora mês que vem ele vai fazer 27 anos, e a minha de 20, então eles foram criados sim, eles foram criados, não batizei eles, não teve batismo, Tá. sempre foram kardecista ali, pequenos, né, kardecista. Cresceram na doutrina, viram sempre acompanhando o pai nas palestras, né, que ele é palestrante, onde que o pai ia dar palestra, a filha sempre estava junto, Acompanhava. acompanhando. Hoje ela lidera um grupo de jovens, né, chama Comega, Comeg, alguma coisa assim, Uhum. né, que é o grupo de jovens que ela foi chamada agora até para participar das organizações, E que ela é kardecista. a Isabelle ela é. Ah, tá. E o Vitor também. E o Diego é assim, que ele é o novinho, então eu não tive muito, assim, na época de teve toda essa pandemia, teve tudo isso que aconteceu, e antes de acontecer a pandemia, eu já não estava indo no kardecismo, eu estava procurando já outra, né. Então, Entendi. assim, então ele não tem esse convívio, mas ele tem, a estrutura. Então Entendi. eu sempre eu mostrava para eles que é a evangelização infantil, tem os livrinhos, então eu mostro para ele, leio. Então, assim, ele tem uma base. Tá. Então, por incrível que pareça, eu não sei, mas ele já veio preparado de alguma forma, que ele tem umas percepções que ele fala cada coisa, que eu falo assim: "Gente, olha, parece que viveu lá dentro, né". Mas É.
Tem coisas que a gente não entende, mas parece que já vêm prontas, né? Algumas coisas É, já vêm porque muita coisa prontas. que ele fala, eu falei: É, "Gente, olha, parece que ele nasceu assim". Mas porque é pai e mãe, às vezes que fica ouvindo os irmãos, né, então ele é dele, muita coisa que é sim, dele, mas ele já traz uma bagagem com ele, que é como se falasse assim: "Ele não precisa estar lá dentro". entendi, Aham. Entendeu o que eu tô te entendi. falando? Angélica, agora eu queria saber um pouco sobre essa sua busca agora dentro da Umbanda. Hã. Que você falou que você está em um conhecimento, conhecer. Sim. Aí eu queria saber um pouco do que você está buscando e o que você acha que a Umbanda já trouxe para sua prática. Não, o que eu tô buscando, eu sempre o que eu busquei mesmo, esse autoconhecimento, se permitindo conhecer um pouco porque é o que eu te falei, né, eu conhecia ela na minha parte da infância, na minha adolescência, mas não de frequentar. Tá. Então assim, me chamou a atenção, pós-pandemia continuei indo, o que me chamou a atenção foi assim do acolhimento, da atenção, de poder conversar, de ter tudo ali numa conversa com uma entidade, o esclarecimento e, assim, uma sabedoria tão grande e te dá uns direcionamentos que eles acontecem. Tá. Você vai lá, você busca e ele acontece na sua vida. Né, não é algo mágico. Lógico que você tem que ter o seu também, você vai buscando. Discernimento, né? Mas são, Uhum. assim, outros momentos também de desafio que a gente estava passando e que eu fui vendo como que foi acontecendo a solução de tudo isso. Tá. Então, assim, eu estou me permitindo olhar Uhum. para novos conhecimentos Legal, agora. É isso. legal. Angélica, eu quero te fazer uma pergunta que é padrão nosso aqui no programa, que é a sua visão, a sua opinião sobre Deus e tempo. Como que você define isso? Deus e tempo. Deus. Deus é assim, para mim, Deus ele é uma energia, né? Ele não é uma forma, né. Então é a força suprema, a causa primária de todas as coisas, né. E ele tá ligado no tudo, ele é como que essa frase já diz tudo, né. Força suprema, causa primária de tudo. Então ele é uma conexão, essa energia em massa. Ele tá no universo, nos multiversos, em todas as galáxias, Em tudo. em tudo. Muito bem. Uhum. Muito bom. Pessoal, antes de eu passar para nossa convidada falar a mensagem final dela aqui, que a gente está encaminhando para o final do nosso programa de hoje, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou essa terceira temporada com a gente e pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você não perder essa nova quarta temporada. Eu tenho certeza que vai trazer histórias incríveis e diálogos que vão impactar na sua vida. Então, não percam a quarta temporada. E também deixem aqui nos comentários qual foi o episódio da terceira que vocês mais gostaram. Eu tenho certeza que tiveram várias histórias também incríveis que vocês puderam aprender muito com. Então, agora, né, chegamos mais ou menos pro final aqui do nosso programa. Angélica, você tem uma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes ou as pessoas que estão assistindo? A minha mensagem é: se permita. Se permita despertar o melhor que há dentro de você. Esse potencial. Se permita. É Muito bom. isso, muito bem. Como a Ana bem disse, esse é o último episódio da terceira temporada do podcast 1818. Olha. Então eu falo isso Fechando com chave de ouro. fechando com chave de ouro, Obrigada. uma história de um milagre que você narrou aqui, que nós fomos sentindo a tua história, né? Num dado momento deu até uma certa agonia, assim, porque a gente já sabia o final da história, porque você tá aqui inteira, saudável, Saudável. e como você bem disse, sem sequelas, né, que te prejudica. Então hoje é um dia muito importante para o podcast, né, e você veio aqui celebrar com a gente esse final de temporada, e que é a terceira temporada do nosso projeto. E mais uma vez enfatizando, né, que o projeto, na verdade, ele nasce também com uma perspectiva de missão, de levar para o mundo, para as pessoas, a ideia do ecumenismo, da tolerância, do respeito,
da aceitação, né? Para que a gente fale de amor, amor universal. As pessoas, a sociedade, a nossa civilização, ela precisa de mais amor. As Exato. pessoas precisam se olhar mais nos olhos, as pessoas precisam ser mais empáticas de verdade, não só na palavra, né? Porque é muito fácil falar, né? Uhum. Agora, viver e agir de acordo com a sua teoria, existe uma grande distância, e aí a importância dessa prática é fundamental. E trazendo pessoas aqui, né? Final da terceira temporada, são várias histórias, várias formas de práticas religiosas, de relação com Deus, relação com a espiritualidade, histórias de milagres, nós escutamos várias aqui. Se vocês que estão agora aqui nos ouvindo, assistam os outros episódios, porque cada um que veio aqui contou uma vivência, contou uma experiência. E desde o começo a gente fala, né? Na verdade, fique à vontade para falar, porque aqui ninguém vai duvidar. A ideia não é essa. É, A ideia é respeitar a tua verdade, a tua história. É a tua história. Não cabe a mim julgar, nem querer discutir se está certo, se está errado, se é verdade, se é mentira, porque essa é a sua é história, verdade. né? Como eu tenho a É. minha, como a Ana é jovem ainda, né? Mas está Uhum. construindo a dela, e isso é viver uma vida numa perspectiva de mais harmonia, de mais Exato. equidade, de mais união entre as pessoas. E o podcast 1818, como a gente conversou lá antes do início do programa, né? É muito 1818 simboliza muito essa sincronicidade mesmo, conexão de pessoas, não há o acaso, não há as coincidências, o que há são conexões que, porque elas se processam, aí Não os cabe a mistérios da gente. fé, Não cabe né, a a gente gente não fala responder. dos mistérios da fé, né, é isso, a Exatamente. gente aqui não Tem um tá porquê, mas, né, é, tem um porquê. tá lá, né, Alguém vai ouvir e vai se afinizar com o que tá isso, ouvindo e vai criar suas forças e suas coragem para né. seguir, né. A gente não sabe a quem chega, né. Mas tem pessoas que escutam o programa, por exemplo, no trânsito, no fone de ouvido, no ônibus, a gente já teve esses relatos, né. No metrô, na moto, a gente tem pessoas que falam que vão trabalhar na moto com fone de ouvido escutando nosso programa. Tem pessoas que assistem em casa, né, É. de uma forma mais confortável lá, mas alguém sempre toca. E a gente vem recebendo, retorno do programa, e é legal porque as pessoas falam: "Nossa, aquele convidado me tocou tanto". E o outro comenta: "Nossa, mas aquele convidado me tocou tanto". Olha. E é muito específico, sabe. E aí é essa conexão, quer dizer, eu tenho convicção que vai se conectar com alguém que está Ah, vai, assistindo, vai. que está ouvindo esse podcast, e aí a ideia é por isso que a gente pede, né, vamos compartilhar, porque é compartilhar uma ideia, não é compartilhar um programa, né. Isso aqui é uma ideia, isso aqui é uma missão, é um projeto que a gente está idealizando aqui em cada gravação. Então, portanto, eu quero, assim, de verdade, dizer a você muito Eu obrigado, que agradeço. né, por estar aqui. Muito obrigado por ter vindo até o estúdio, aceitado o convite e a gente poder estar juntos aqui e você contar a tua história para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo agora. Então, muito obrigado e agora é o seu momento. Se você quiser falar das suas redes sociais, você como É. psicanalista, Hum. contato, agora é o seu Eu momento. eu atendo online e presencial. No meu Instagram é Angélica, a psicanalista. Aí eu repito, é Angélica, a psicanalista. O meu telefone para contato é o 99480 6212. Muito bem, tá dado o recado. Procurem a Angélica Palermo aí nas redes sociais, o telefone que ela deixou, e eu tenho certeza que ela vai poder de alguma maneira te orientar. Portanto, eu digo a vocês que estamos fechando a terceira temporada com chave de ouro. Eu aqui vestindo o Explore Clube Brasil, né, que é o pessoal que me veste aqui no programa. Quero agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores
que fizeram com que esse projeto chegasse até aqui. E, sem nenhuma dúvida, meu muito obrigado a você que compartilha, que se inscreveu no canal, que está sempre do nosso lado, sempre apoiando e mandando mensagens. Muito obrigado. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a você muita luz. Até o próximo e, claro, até a próxima temporada. Abraços!